Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse último domingo, no Evangelho, aparece aquela pergunta de Simão Pedro para Jesus, que diz: Senhor, se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes? Era uma pergunta de um homem que tinha um coração bom, e esse até 7 vezes significa, pergunta, Senhor, até quanto? Eu devo perdoar sempre, não é mesmo? Porque esse 7 vezes significava isso, é o número da perfeição, Para um judeu era um número da plenitude. Então ele já até perguntou, acho que eu tenho que perdoar sempre. E Jesus, como reforçou ainda essa ideia, diz, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É como dizendo, mais ou menos como seria hoje, eu devo perdoar sempre? Jesus fala, sim, sempre, sempre, sempre. Assim, como insistindo na 70 vezes 7. E de fato, nós, é isso que Deus espera, de todos nós, que espera dos cristãos, de perdoar sempre. E logo em seguida Jesus contou a seguinte parábola, que é, enfim, uma parábola muito simples, com uma lição muito evidente, mas que podemos aprofundar. Ele começou a dizer: o reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. E chamou um que tinha uma dívida muito grande, que lhe devia 10.000 talentos. Para vocês terem uma ideia, 10.000 talentos seria com mais ou menos 360 mil quilos de ouro. Quer dizer, é uma fortuna. Jesus aqui exagera, de propósito. É uma coisa que ninguém ia poder pagar, E enfim, aquele servo pediu, por favor, pediu ao patrão, falou, não tenho como pagar, me dá uma ajuda, eu vou pagando aí aos poucos. E diz assim, cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Não, tudo bem, então você não precisa me pagar nada, você está livre. Ao sair, continua a história, esse servo que tinha sido perdoado, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. 100 denários seria como 600 gramas de ouro, 360 mil quilos e 600 gramas, então a diferença. Segurando, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo, paga o que me deves. Absurdo, Ele tinha sido perdoado e agora estava ali quase que estrangulando o homem para que ele pagasse. E aí a mesma coisa, aquele homem pede, por favor, me dá uma ajuda, me dá um prazo que eu te pagarei. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto devia. Bom, o patrão ficou sabendo disso, e ficou irado. E ficou irado, disse, servo mau, perdoei-te porque me pediste, não devias também tu compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E claro, a lição dessa parábola é evidente. O Senhor é Deus, que nos perdoa tudo, que está disposto a perdoar tudo. Quando muitos de nós aqui fazemos a confissão e sabemos que sempre temos o perdão de Deus. E a pergunta é, e você? Você não deveria também compadecer-te do teu companheiro? Você também não pode perdoar os outros?
E se nós pararmos um pouquinho, né? Isso é bom agora na nossa meditação, com paz, né, diante de Deus, que nos perdoa sempre, que nos compreende. Nós estamos sempre querendo cobrar as nossas dívidas. A dívida, aquela pessoa que me fechou no trânsito, que entrou num lugar onde não deveria entrar e que era meu. Né? O que a gente faz? A gente, né, reclama e dá uma buzina e é querer, né, cobrar a dívida, né? Algo que eu fui injustiçado. Um professor que foi relapso nas aulas e que depois cobrou muito e a gente fica com raiva, né? A gente fala, pô, como é que ele faz isso? Que incompetente, que não sei o quê. De certo modo, né, sofremos ali uma injustiça e nós não gostamos daquilo. Depois, coisas mais sérias, de repente, às vezes um familiar, mesmo um pai, uma mãe que talvez não cumpriu muito bem o seu dever como pai, como mãe, e que às vezes talvez nos produza lá no fundo um rancor, né? Rancor é esse não perdoar que produz em nós ali um sentimento de injustiça e que queremos de alguma maneira cobrar aquela dívida. E aí é o rancor, que chama assim de uma forma geral, mas que às vezes pode se traduzir numa indiferença com uma pessoa. Se a pessoa não me trata bem, então também, né, eu trato muito bem mas esta aqui nem olho na cara. Um distanciamento, né? Os maus pensamentos e, né, às vezes até de desejar um mal. Tomara que ela se dê mal, tomara que ela não passe na prova, tomara que, né, agora, sei lá, a pessoa que me fechou no trânsito, tomara que agora ele se arrebente ali no poste, né? A gente pode pensar coisas assim. Às vezes são coisas mais simples, talvez, né, de menor entidade, mas que às vezes é pior, porque às vezes são coisas que ficam lá dentro, né, com alguma pessoa. Pode se manifestar, às vezes, numa raiva, que é algo mais que a gente percebe, né? Que é algo mais forte. E tudo isso porque, às vezes, nós queremos cobrar a dívida, né? Porque talvez nós não aprendemos a perdoar. Ou, às vezes, porque talvez a gente não parou para pensar um pouco. Né? Que eu gostaria que agora a gente pensasse e se desse conta, né? Que sempre temos algumas coisinhas, às vezes pequenas, ou às vezes não tão pequenas, que estão lá dentro. E uma das marcas do cristianismo é esse saber perdoar sempre. Não sempre, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Como dizia Jesus Cristo. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoar, né? Como Cristo, que estava lá sendo pregado na cruz, imagina que dor, né? E as suas palavras foram, Senhor, dirigindo ao Pai, né? Eles não sabem o que fazem. A preocupação dele era só, Senhor, perdoa esses homens, né? A preocupação dele era justamente com aquelas pessoas que estavam cometendo a maior das injustiças. Estavam sendo cruéis com a pessoa mais, né? Com a pessoa mais perfeita, né? Com o homem perfeito, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vamos, né, aprender a perdoar. Tem umas palavras também da Sagrada Escritura, do livro do Eclesiástico, que é também, foi a primeira leitura da missa do domingo anterior. Quem assistiu à missa, diz assim, o rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Até aquela pessoa que não está nem aí para Deus sabe que isso faz mal, né? Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. E o que é mais bonito é que esse trecho do Eclesiástico depois dá a grande chave. Como que eu consigo, né, chegar a ter esse perdão, a perdoar sempre? Diz assim, lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Lembra do teu fim. Qual que é o nosso fim? O nosso fim é o amor a Deus, o nosso fim é a felicidade perfeita, o nosso fim é o amor que Deus tem por mim e quer que eu esteja com Ele no céu para sempre, quer que eu seja feliz. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo.
Pensa nos mandamentos, não guarde o rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Então, no fundo, o segredo é pensa nesse amor que Deus tem por você, por mim, né? Por cada um de vocês. Pensa nessa aliança do Altíssimo, quer dizer, é Deus que estabeleceu essa aliança, no fundo, dizendo, olha, cumpram os meus mandamentos, façam aquilo que vocês vão ser felizes. Né? Então, a gente vai querer perdoar, né? Evidentemente. Um perdão que depois nos gera paz, nos dá tranquilidade, né? A gente fica com a consciência tranquila. Quantas vezes os nossos pesos, nossas tristezas nasce, né? Desse desconforto que temos com uma pessoa, dessa raiva, que às vezes até sem querer nós alimentamos, né? Ou pelo menos nós não lutamos para afastar e nos complica, e nos torna pessoas um pouco mais azedas, pelo menos em algum momento, né? Por isso que uma boa definição desse sentimento, desse ressentimento, ou seja, essas raivas, essa falta de perdão que fica no nosso coração, que eu chamei de rancor, também pode se chamar ressentimento. Uma definição muito boa é a seguinte: o ressentimento é um veneno que eu tomo esperando que faça mal ao outro. A gente fica, eu vou me vingar, ele tomara que ele dê mal, não sei o que, e a gente que fica mal. Às vezes esse desejar o mal ao outro. Por isso que vale a pena, né, que eu falo isso porque eu queria que seria bom que nós pensássemos às vezes em coisas, todos nós talvez temos alguma coisinha, né, que podemos perdoar, ou às vezes algo um pouco maior que podemos perdoar e podemos ser mais compreensivos. E qual é o caminho do perdão? Né? Pensar o que eu posso ir fazendo e considerando, né, para que eu tenha esse coração livre, né? Esse coração que não guarda rancor. Alguma vez a gente pode ter uma raiva, né? A gente fica chateado com algo, mas aquele coração que sabe esquecer. Né? Que sabe esquecer. Em primeiro lugar, é querer, né? Querer não revidar. Tirar da nossa cabeça aquilo que às vezes é um pouco natural. Daquele olho por olho, dente por dente, né? Bom, se eu não recebo a simpatia, se eu não recebo o acolhimento que eu gostaria, então também com essa pessoa eu também não vou dar o acolhimento, não vou ser simpática. Se essa pessoa me é indiferente, então eu também fico indiferente. Então, querer, né? Ter esse desejo de se afastar desse toma lá da cá, né? Como se diria uma linguagem mais popular. Querer fazer o bem sem receber nada em troca. E às vezes, e para isso, né, a gente às vezes tem que lutar. Né? Lutar. Não tem problema aqui. Como eu dizia, às vezes o nosso coração, os sentimentos, eles vão um pouco por esse caminho, né? Às vezes de uma pequena vingança, de uma indiferença, de me afastar, de distanciar-se. Então eu luto para que seja diferente. É uma história muito interessante. Sabem que Roma estava invadida pelo exército alemão, né? que era a Itália estava aliada à Alemanha, depois no final mais saiu da guerra, né? Então, o exército alemão, que talvez por não confiar muito nos italianos, decidiram ocupar Roma, né? E quando os aliados tomaram a Europa, ou seja, a guerra já não tinha mais volta, a Alemanha já tinha perdido, então aconteceu que o exército alemão estava lá, estava em Roma. Então começou a haver uma preocupação com o exército. E havia o comandante do exército, então tinha chegado há 2 dias em Roma. 2 dias depois, né? Praticamente os aliados entraram na Itália e iam chegar em Roma. Então, esse homem tinha sido responsável em outros lugares pela morte de vários italianos, né? Pela deportação de muitos judeus, né? De Roma, perseguiu, né? Muitos soldados aliados em Roma, refugiados em Roma. E por sua vez, em Roma tinha um sacerdote que estava lá na Cúria Romana, um sacerdote irlandês, parece que muito
esperto, né, o Monsenhor Vicente, que tinha montado uma rede de fuga, né, em que ele ajudava os judeus, ajudavam os soldados aliados, todo mundo que quisesse sair da Itália, que estava ocupada pelo exército alemão, para fugir, ele montou uma rede para as pessoas passarem para a Suíça, que era um lugar neutro. E aconteceu que quando o Herbert von Kramer, né, o comandante alemão, soube que os aliados iam chegar na Itália e tal, então ele mandou chamar o Monsenhor Vicente. Ele foi até o Coliseu. E ele sabia que esse Monsenhor Vicente era que estava organizando essa rede, mas eles não tinham conseguido desmontar a rede, né? Porque era tudo... Então ele chegou e perguntou assim, foi um pouco, né, meio que impositivo, chegou dizendo assim, olha, o teu Deus manda, o comandante alemão, né? O teu Deus manda ajudar qualquer pessoa, pois todos são os filhos de Deus. Um cristão não pode ajudar ninguém, não é verdade? Na hora, aquele sacerdote irlandês subiu o sangue e falou assim, você me chamou para explicar a minha própria fé, né? E já começou, adeus. Eu falo, não, por favor. Daí ele já um pouco baixou o tom, falou, olha, sabe o que é? Então, por favor, ajuda a minha família. Eu tenho minha esposa, meus filhos, para que eles vão para a Suíça, né? E aí ele também ficou assim, olha, não, você transformou a Roma em um campo de concentração, destruiu muitas famílias, e agora quer que eu te faça um favor? E foi embora. Bom, o fato é que ele achou, né, o Herbert von Kramer achou, bom, agora não tem quem conseguir. O fato é que, poucas horas depois, no dia seguinte, assim, logo de manhã, então, conseguiu, de repente a sua família desapareceu, né, e ele soube que tinha conseguido passar para a Suíça, né, sua esposa e os filhos. E ele foi preso. Depois de uns 3, 4 dias na prisão lá dentro de Roma, então o Monsenhor Vicente foi visitá-lo, né? Ele ficou sabendo que tinha sido ele que tinha mandado a família para a Suíça, né? Provavelmente ele pensou, né, saiu de lá, falou, não, peraí, mas eu não posso deixar de ajudar, então ele fez da melhor forma possível, né, também, porque se ele tenta salvar o von Kramer lá, ia ficar mal todo mundo, né? Então, e de fato e aí passou a visitar todos os dias. Aquele homem se converteu, se confessou, né? Foi batizado, ele não era batizado na Igreja Católica, e depois de um tempo ele desapareceu da prisão de Regina Coeli em Roma e foi aparecer na Suíça, né? Perdoar é isso às vezes, né? É a batalha do coração. Por mais que a gente possa ter uma reação ruim, a gente pode, mas é querer, né? É querer, falar, não, o que eu posso fazer por essa pessoa, né? Sempre podemos rezar, por exemplo, né? Sempre podemos rezar, mas no fundo, esse esforço de perdoar. E talvez fazer alguma coisa a mais. Talvez de um modo gradual, como esse Monsenhor Vicente, talvez ele tinha tanta raiva daquele comandante alemão, falou, não, vou salvar pelo menos a mulher e os filhos. Depois talvez ele pensou de novo, falou, não, vou também dar uma ajuda para ele, né? E depois aí conseguiu falar, tudo bem, vou fazer ele escapar aqui para a Suíça. Há umas palavras do Papa João Paulo II que diz o seguinte, que ele escreveu uma carta sobre a misericórdia, né? Sobre o perdão, que diz assim, o verdadeiro significado da misericórdia não consiste apenas no olhar, por mais penetrante e cheio de compaixão que seja, no olhar com que se encara o mal moral, físico ou material. A misericórdia manifesta-se com a sua fisionomia verdadeira e própria quando reavalia, promove e sabe tirar o bem de todas as formas de mal existentes no mundo e no homem. Então, claro, perdoar começa, sem dúvida, né? Por olhar assim com compaixão, por tentar ver o lado bom das coisas, por compreender as pessoas, mas é também promover e saber tirar o bem do mal que existe, às vezes das injustiças, de fazer o bem mesmo que aquela pessoa não mereça, né? Ou que querer, isso é o perdão. Conseguimos o perdão, então eu dizia, é esse querer, né? A batalha do coração, ainda que, né? Por exemplo, eu posso agora mesmo, se você tiver à cabeça alguém que você pode perdoar, que você precisa perdoar, começar pedindo, falando com Deus, né? Pedindo, Senhor, olha,
eu quero perdoar, eu quero que o Senhor perdoe essa pessoa. Depois também, o perdão é saber esquecer, né? Não dar importância, não ficar pensando, desejando mal, né, quando nos ofendem. E principalmente quando nós, né, ficamos com um pouco de raiva, com um pouco de ira, né, tentar fazer todo esse esforço que for possível. Mas faço com algum exemplo, né, quando, sei lá, uma colega de classe não nos convidou para sua festa, né, e me deixou de fora. Então, a nossa tendência é ficar, não, porque não sei o que, ela está fazendo isso, porque não sei o que, está fazendo isso, e a gente fica lá. Então, fala, bom, tá bom, vou esquecer, né? Ou vou ser simples e perguntar para ela, será que você não me esqueceu? Sei lá, né? Vou fazer qualquer coisa, mas, bem, né? Ou pensar, né? Talvez ela tenha esquecido, não vou dar importância. Quando somos desprezados, né, vai pedir uma informação para um vendedor, a pessoa nos trata mal, e a gente pode ficar pensando, nunca mais apareço aqui, não, pensar, coitado, deve estar com algum problema, provavelmente, sei lá, deve estar com algum problema sério na família, né? Enfim, buscar alguma desculpa. E veja que o perdão é sobretudo um ato de vontade, não é um sentimento. Porque às vezes o nosso sentimento, a gente não tem como, vamos assim, não sentir mal diante de uma injustiça. Mas tem como dizer assim, eu quero perdoar, eu não vou pensar mal dessa pessoa. E no fundo é um ato de vontade. Vontade do quê? De cancelar a dívida. Né? Cancelar a dívida. Né? Sei lá. Eu fui pedir uma informação, eu vou numa loja e sou maltratado, né? Então a gente, às vezes, a nossa dívida fala, puxa, ele cometeu uma injustiça, então, né? A gente pode ficar pensando alguma coisa que eu possa fazer para revidar, não, pronto, não vou revidar, deixa, foi uma injustiça, eu aceito. Tá, isso não significa, claro, só abrindo um parênteses, né? Nem tinha pensado nisso, mas não significa que quando há uma injustiça, um dano material, a gente não possa entrar na justiça, pedir para que se devolva esse dano material, né? Então, normal, né? A gente faz isso, não tem problema. Sei lá, uma pessoa bateu no meu carro, então a gente pode, né, pedir para que a pessoa pague aquilo, né? Isso não significa não perdoar, né? A gente pode, mas a gente pode perdoar, né? E também fazer com que a pessoa pague, né, aquilo que é de justiça. Mas quando eu falo cancelar a dívida, é nesse sentido moral, do coração, né, que é a batalha mais importante que estamos falando, né? E, portanto, perdoar pode significar de uma forma muito simples. Uma forma muito simples, que eu já acabei falando, né? Mas é que é dirigir-se a Deus e pedir do fundo do nosso coração que Deus perdoe essa pessoa. E falar com Deus e dizer, Senhor, ainda que o meu sentimento seja adverso, ainda que o meu sentimento é contrário, eu tenho aí, talvez eu nem vá conseguir muito conversar com essa pessoa, nem vou conseguir chegar e, né, tratá-lo bem, mas eu perdoo, eu quero perdoar. E pronto, e já podemos ficar tranquilos, já perdoamos. Ainda que o nosso sentimento continue adverso. Ainda que a gente talvez nem consiga conversar com a pessoa, porque, né, às vezes uma pessoa mais... Ou porque às vezes foi algo muito grave que a pessoa fez e a gente tem essa dificuldade. Tudo bem, isso já são outras, né, outras batalhas, mas no coração a gente já perdoou. E depois Deus vai ajudando mesmo, né, que a gente vença o rancor, a ira, que às vezes também dá essa graça para a gente ir mudando de atitude com as pessoas. E oxalá a gente consiga, quem sabe, né, ter uma atitude, né, uma atitude assim uma atitude de perdão, uma atitude às vezes até simpática, né? Com a graça de Deus podemos conseguir. Quando conta a história do primeiro sucessor de São José Maria Escrivá, que é Dom Álvaro del Portillo, né? Que, aliás, ontem, né, foi o dia que foi um aniversário, né,
que ele foi eleito como presidente geral na época, chamava assim, que é prelado do Opus Dei. Conta-se que ele trabalhou muito tempo no Concílio Vaticano II. E conta que as pessoas gostavam muito dele, ele era uma pessoa muito querida, e todo mundo até conta que nas reuniões do Concílio Vaticano II, os cardeais, né, as pessoas lá, os sacerdotes, né, estavam lá todos os bispos do mundo, muitos que conheciam queriam se confessar com ele, né, porque era um homem assim, extremamente bondoso. Mas diz que houve apenas um incidente de uma pessoa que falou mal, né? Na verdade não falou mal dele, falou mal do Opus Dei, né? E ele estava lá, ele era um padre considerado muito conhecido, embora não fosse bispo, né? Na época ele foi bispo só depois, não era assim uma pessoa, digamos assim, que ocupava altos cargos, mas ele trabalhava muito e foi quem escreveu um dos documentos do concílio. Então era uma pessoa muito, muito querida, muito conhecida. E conta que aquele homem, né, aquele Hans King, né, que é um teólogo que ficou mais ou menos famoso, ele acabou falando alguma coisa ruim da obra e acabou falando indiretamente mal de Dom Álvaro, né? E Dom Álvaro ficou sabendo, né, porque, enfim, tinha muitos amigos, né? O pessoal acabou contando. E um dia os dois se encontraram, né, depois desse episódio, né? E Dom Álvaro poderia ter ficado quieto, mas não, diz que ele se encontrou com aquele homem e falou o seguinte: olha, vem cá, quero te dar um abraço como um irmão sacerdote. Como cristãos e como sacerdotes temos que nos querermos mutuamente, rezarmos um pelo outro. Mas ainda porque estamos os dois tentando ajudar o Vigário de Cristo nos trabalhos do Concílio Vaticano II. E por certo, dizia, né, estou à tua disposição para, se alguma vez o senhor queira conhecer melhor o que é o Opus Dei. Sou secretário-geral e posso também apresentar-lhe, se deseja, o fundador. Você pode conhecer diretamente o Opus Dei, por mim ou por ele, né, sempre que você quiser. Né. Foi assim que eles iam se cumprimentar, ele deu esse abraço, já falou diretamente. Né. Esse teólogo acabou não aceitando o convite, né? Ficou por isso mesmo, mas foi uma atitude assim, né? De perdão. Claro que isso, às vezes, a gente não tem essa capacidade, né? Assim, até por, sei lá, por vergonha ou porque... Mas, não, oxalá, mas pode pedir a Deus, né? De ter essa capacidade. E não só para perdoar aquelas ofensas que nos fazem a nós, mas que fazem a outras pessoas, né? Sermos pessoas que trazem a paz na nossa família, no nosso ambiente. Né? E pensar, essa característica, né, de saber perdoar, melhor, essa virtude, essa atitude de saber perdoar, é a atitude que mais nos aproxima de Deus. Jesus que falou. Sede misericordiosos, né? Misericordiosos é aquela pessoa que sabe acolher também as misérias dos outros. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Né? Como vosso Pai, como Deus é misericordioso. Né? E o que é melhor? Se nós aprendemos, ainda que damos um pequeno passo de perdão ao próximo, né? De não guardar rancor. Então, nós mesmos vamos nos abrir à misericórdia de Deus. Nós vamos valorizar muito mais, né, esse perdão que Deus nos dá. E assim estaremos mais perto de Deus, saberemos também estar mais perto das pessoas e teremos muito claro na nossa cabeça, puxa, se eu sou tão perdoado por Deus, como que eu vou, né, guardar rancor de um irmão meu, de uma pessoa, de um ser humano, né? Porque afinal de contas Deus é tão bom, me perdoa tanto, né? Eu não tenho nenhuma dívida com relação ao próximo. E assim a gente vai valorizar cada vez mais, né, esse perdão de Deus. Bom, e a última ideia, né, que quando a gente valoriza o perdão de Deus, a gente valoriza também o santo sacramento da confissão. A gente entende, né? A confissão, a gente vai querer se confessar, a gente vai querer
né? E como a maior parte de nós aqui temos essa alegria, né? De poder se confessar e poder experimentar, né? Esse amor de Deus que perdoa sempre, né? E assim vamos também nos animar a atuar da mesma forma. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.